Glória a Deus. Queremos saudar a todos na paz do Senhor. Esse é mais um programa peregrino, um programa vindo direto do coração de Deus para você que está aí do outro lado e que receba as bênçãos de Deus. Nós vamos estar trazendo a palavra com base em 2 Coríntios, capítulo de número 13 e o versículo de número 8. Diz assim a Bíblia Sagrada: pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que Deus, Ele é poderoso. E Ele muda a situação, a circunstância. Ele muda todas as coisas, o tempo, muda os reis. O Senhor faz como lhe apraz, Ele é transcendente. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. E a palavra nos diz que nós não podemos vencer a palavra da verdade, a própria verdade. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vence o nosso Senhor e Salvador Jesus. E uma das revelações que o Senhor nos deu, entre elas, foi a palavra de Deus, a manifestação da própria palavra de Deus para a humanidade. O documento, o registro, aleluia, que nós temos de Deus para a humanidade, para o ser humano. E a Bíblia vem nos dizer nessa oportunidade que nós não podemos nada contra a Bíblia Sagrada. No versículo de número 7 do capítulo 13 de 2 Coríntios diz: rogamos a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Isso Deus está falando acerca da sinceridade do cristão. Aleluia. E o cristão que vive na palavra, ele é um vencedor, porque ninguém vence a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ninguém vence. Nós podemos vencer qualquer coisa. Nós podemos vencer qualquer outra coisa, mas tem uma coisa que nós não podemos vencer, não podemos anular, é a palavra de Deus. Podemos até não querer aceitá-la, aleluia, mas ela continuará ali, disponível para quem quiser aceitá-la, porque Deus deixou ao homem o livre arbítrio, e ela está lá, e um dia, diz a Bíblia, lá no capítulo 12 de João, verso 48, que a palavra julgará todas as coisas. Nós sabemos que um dia vamos nos encontrar com o Senhor diante do grande trono de Deus, onde toda a humanidade será julgada, e estarão lá os livros, entre eles o livro da vida, entre eles o livro das obras, e entre eles a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra julgará a humanidade. Por quê? De que forma? Julgará aqueles que não aceitaram a verdade, não aceitaram a palavra. Nós podemos, sim, enganar a esposa, mas não enganamos a palavra. Nós podemos enganar o esposo, mas não enganamos a palavra. Nós podemos enganar o pastor, enganar um irmão, trair o nosso patrão, mas nós não podemos enganar jamais a palavra de Deus. Podemos fazer qualquer coisa, mas um dia estaremos de frente com a palavra de Deus. Ninguém vence a palavra. Aleluia. Podemos andar de qualquer maneira, mas um dia a palavra julgará todas as coisas. E lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso 35, diz a Bíblia que a palavra não vai passar. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Oh, aleluia! Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, Jesus
A Bíblia está dizendo que Jesus venceria o mundo, venceria o diabo, subjugaria o diabo, triunfaria na cruz, aleluia, e isso aconteceu cerca de 2.500 anos antes de escrita, ou mais ou menos 5.000 anos antes da vinda de Jesus, que é o que se calcula a existência da humanidade na Terra antes de Cristo. A própria palavra já estava falando que Jesus venceria o diabo, como assim foi há cerca de 2.000 anos atrás, na plenitude dos tempos, quando Jesus vence o diabo, vence o mundo, vence todas as coisas, vai ao inferno e toma a chave do inferno e da morte das mãos do diabo. Já estava escrito em Gênesis 3, verso 15, que a semente da mulher venceria na pessoa de Jesus, e isso aconteceu porque é a palavra. Em 2 Samuel capítulo 7, 16, diz a Bíblia que Deus faz uma aliança com Davi, dizendo a Davi que da semente de Davi sempre haveria um sucessor, dizendo que da semente de Davi viria o rei, e da semente de Davi nasceu o próprio Jesus, da tribo de Judá, descendência de Davi, com Maria e com José, aleluia. O trono foi estabelecido para sempre quando Jesus veio, e essa promessa foi feita a Davi, lá em 2 Samuel 7,16. Passou os tempos, passou os dias, as horas, mas a palavra do Senhor se cumpriu. Porque, como nós lemos aqui em Mateus 24:35, vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Tudo que está escrito nela se cumprirá. Por isso diz a Bíblia, nada podemos contra a verdade, não adianta que se levantem os cientistas querendo contrariar a palavra de Deus e terem as suas próprias definições, as suas próprias conclusões, as suas próprias posições. Não adianta, a palavra vencerá todos eles lá no dia do julgamento final, porque ninguém pode com a verdade. Podem os médicos, através da medicina, diagnosticar a morte de alguém, e a palavra vem dizer que Jesus é o dono da vida, e que ainda que esteja morto, viverá. Através da oração, Deus ressuscita aquele que já recebera o diagnóstico de óbito, e se cumpre mais uma vez a palavra, aleluia. E contra essa palavra, ninguém pode ficar na frente. Aleluia. Deus é o soberano, e Ele deixou esse instrumento chamado Bíblia Sagrada. E contra a Bíblia não podemos nada. Nós podemos ter diante da nossa vida, diante do nosso âmbito em que vivemos, um quadro de enfermidade irreversível, onde o diagnóstico já é a própria morte, é um câncer, é um vírus HIV, enfim, a sentença, o decreto já está ali, mas vem a Bíblia dizendo que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e as levou ali na cruz do Calvário. É a palavra. Recebe a oração da fé, acredita na palavra, e a palavra triunfa diante daquela situação, daquele problema, daquela enfermidade. A palavra sempre triunfará, porque nós não podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Aleluia. Podemos se esconder, podemos se esquivar, podemos fugir, mas um dia encontraremos com a verdade. Aleluia! E eu quero acreditar, e eu tenho até a certeza, que é melhor ter um encontro com Jesus agora, do que no dia do grande trono, onde Ele julgará todas as coisas, e ali cessarão então as oportunidades. Louvado seja o nome do Senhor. Nada nós podemos contra a verdade. Nada.
absolutamente nada. Se você observar o livro de Êxodo, no capítulo 20, você vai ver ali os 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos se ramificam em 613 para a nação de Israel. E Jesus vem no Novo Testamento dizer que existem 2 grandes mandamentos, e o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante ao primeiro, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Está aí o padrão bíblico para a humanidade. E se Deus está ali trazendo o padrão para Israel e para o povo cristão, ninguém pode contra essas coisas, contra a verdade, porque tudo está escrito na palavra de Deus. Oh, aleluia! A palavra vence, venceu, vencerá. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Aleluia! Como nós falamos aqui, você pode vencer qualquer coisa, mas a palavra não vence. E se você está, podemos dizer assim, enamorado com o Evangelho, está caminhando, aleluia, no Evangelho, glória seja dado o nome do Senhor, eu quero te pedir que você duvide da palavra de Deus. Duvide e não a abandone. Duvide e questione, e aí você vai encontrar as respostas para a sua vida dentro da própria palavra de Deus. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Ah, mas eu posso me divorciar. Irmãos, a palavra diz que não. Existem 3 circunstâncias em que o homem ou a mulher podem executar o divórcio. Por adultério, por morte, em primeiro lugar por morte, em segundo por infidelidade, e o terceiro motivo por abandono. Glória seja dado o nome do Senhor. E se quer fazer de uma outra maneira, não tem a aprovação da palavra. Glória a Deus. A Bíblia diz que muitos homens, nos últimos tempos, iria faltar o amor e iriam ser infiéis nos negócios. Pode fazer o que quiser, ser infiel à esposa, ser infiel aos negócios, ser infiel aos seus compromissos, mas contra a palavra não pode. Nós podemos ver toda a sociedade se modernizando, dizendo que tudo pode, tudo é salutar, mas o próprio Paulo vem dizendo que essas coisas não nos convêm, porque podemos qualquer coisa, mas não podemos vencer a palavra. A palavra de Deus estará ali sempre diante de nós, aleluia, como uma bússola nos indicando o norte da nossa vida espiritual, aleluia, porque não podemos contra a palavra. Ninguém vence a palavra. A palavra discerne todas as coisas. E eu venho te dizer aqui, se você está com dificuldade entre os seus relacionamentos e precisa saber se esta pessoa que te cerca, que faz parte do seu círculo de amizade, está usando de sinceridade para com você, eu venho te dizer, use a palavra, pregue a palavra fará divisão, ou você irá aproximar mais esta pessoa, ou então essa pessoa por si, pelo seu livre-arbítrio, irá se afastar de você, porque ninguém pode com a palavra, aleluia, o mentiroso não pode com a palavra, o falso não pode com a palavra, o adúltero não pode com a palavra, aleluia, aquele que comete qualquer delito, ele não pode com a palavra, porque a palavra condena todo o mal, todo o pecado. Nós precisamos examinar a palavra, viver da palavra. É a palavra que purifica, que santifica, é a palavra que prepara o homem, é a palavra que fala do juízo, da justiça, aleluia, de Deus e do inferno.
E é a palavra que registra que aquele que aceitar a Jesus como seu Salvador, aquele que clamar ao Senhor será salvo. E é a palavra de Deus que fala que aquele que rejeitar encontrará a eternidade com sofrer e ranger de dentes. Ninguém pode contra a palavra, senão em favor da palavra. Deus deixa isso claro na palavra Deus. Se olharmos a história aqui das igrejas de Coríntios, nós vamos ver que a igreja de Coríntios trouxe muito problema. E lá no segundo livro de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência final, dizendo, olha, talvez vocês não tenham entendido o que eu quero dizer, então fiquem com a palavra, porque a palavra fará a divisão do certo com o errado, do sujo com o limpo. Aleluia! Fiquem com a palavra, e aí você vai ver a glória de Deus. Ah, irmão, eu posso ir na balada? Pode. Eu posso falar palavrão? Pode. Eu posso usar roupas indecentes? Pode. Eu posso olhar filmes indecentes com a nudez alheia na televisão? Pode. Eu posso olhar vídeos na internet? Pode. A única coisa que você não pode é um dia entrar no reino dos céus, porque a palavra não se anula, ela está aí, e contra ela nós não podemos nada. O meu desejo é que você receba essa palavra no teu coração e entenda que nós somos um povo cristão e que precisamos cada vez mais da palavra de Deus. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.